Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Euler Lopes com mais uma videoaula do curso de grego para você, curso que envolve a gramática da língua grega. Nesse curso, você está tendo a oportunidade de trabalhar e aprender a gramática da língua grega. Hoje, nós vamos trabalhar a lição de número 3 da gramática de Lourenço Estélio Rega, o qual você está vendo aí. E vamos trabalhar sílabas, acentos e outros sinais gráficos nesse sentido. Primeira questão é sílaba. O que é uma sílaba? Ele vai trabalhar. Sílaba é a unidade sonora de uma palavra. É o som ou a reunião de sons que se pronuncia em uma só emissão de voz. Da reunião da sílaba ou de sílabas, obtém-se o vocábulo ou obtém-se a palavra. Vamos aqui ilustrar nesse exemplo aqui, ó. Por exemplo, amor. Observe que nós abrimos a boca duas vezes para pronunciar a palavra amor. Amor, ó, a, primeira sílaba, mor, segunda sílaba. Então aqui nós temos um dissílabo, amor. Agora aqui nós temos benignidade, nós temos benignidade, benignidade, é isso aí. Então é 1, 2, 3, 4, 5. Então nós temos um polissílabo, dissílabo, nós temos aqui polissílabo, que nós temos mais de três sílabas. Aqui a palavra morto, nós temos duas sílabas. Mor e tó. Ódio. 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 Ok? Ódio. Duas sílabas. Palito. Três sílabas. Nós temos aqui. Olá. Duas sílabas. E se tivesse aqui a palavra... Essa palavrinha aqui. Aqui, ó. Se tivesse aqui. Fé, nós teríamos aqui monossílabo. Então, esta é o tipo prático de chamar sílaba. Quantas vezes vocês ou nós pronunciamos a palavra, ou seja, a reunião desses sons e vocabulários. Na língua grega, uma palavra tem tantas sílabas quanto vogais, ou ditongos, possuir. Assim, logos possui uma vogal e um ditongo. E, portanto, tem duas sílabas, tá? Aqui, ó, logos. Então, logos. Nós temos aqui duas sílabas. Agora, aqui nós temos, quando uma palavra é separada em sílabas, uma consoante, isso aqui começa um pouquinho de regra, tá? Um pouquinho de regra que ele vai iniciar aqui, ó. Quando uma palavra é separada em sílabas, uma consoante que estiver sozinha entre duas vogais se ajunta à vogal que ele segue. Exemplo, observe, essa consoante está entre duas vogais. O cri está entre duas vogais, o mu está entre duas vogais, o nu está entre duas vogais. Aqui nessa outra, o nu, o mu, o delta, outro delta, o composto sigma e o kappa, e o lambda estão também entre duas vogais. E, por regra, ele segue a vogal que está à sua frente, ou ao seu lado direito. Segue a vogal que está ao seu lado direito. Ok? Sempre vai ser assim, tá bom? Sempre vai ser dessa forma. Observe que está seguindo sempre a vogal que está à sua direita. Aqui, ó, nós temos exceção a esta regra, são as palavras compostas. Por exemplo, pros, nós temos uma preposição monossilábica. Então, se separa aqui na junção. Pros, el, ré. Syn, preposição inseparável, monossilábica. Syn, a, go, ge. Perfeito. Agora, esse exemplo aqui, ele cometeu um erro, tá bom? Porque nós temos aqui, ó, pros, syn, são preposições monossilábicas. Agora que mete aqui vem de metar, tá bom, gente? Então é um dissílabo. Então um dissílabo não pode permanecer assim, dessa forma.
Tá? Se é metá é a forma original, então separa metá. Então o té era para ter aqui, ó, tá? Meté, terro. Então, e não met, mas eco, tá? Isso aqui está errado nesse sentido, tá bom? É um erro de revisão, tá, gente? Aqui, ó. 2 ou 3 consoantes se ajuntam à vogal seguinte sempre que uma palavra grega possa começar com ela. Preste atenção, gente. Aqui eu tenho aqui anastrefo, a, primeira sílaba, na, segunda sílaba, estre, terceira sílaba, e fó, quarta sílaba. Só que esse grupo aqui, o sigma, o tal e o rho, eles não se separam, tá, gente? Por quê? Porque eles podem iniciar vocábulo. A expressão estrefo está iniciando o vocábulo. E, professor, como é que eu posso verificar acerca disso? Toda vez que você for no dicionário e no léxico grego, uma palavra começar com mais de uma consoante, essas consoantes aqui, elas não se separam, tá bom? Elas ficam juntas. Isso deve ser levado em consideração, tá? Então, é dessa forma que nós trabalhamos com o texto grego. Aqui é o seguinte, veja nestes exemplos que uma sílaba pode começar com vogal ou com ditongo, perfeitamente, como nós falamos, vogal ou com, na verdade, vogal ou com consoantes. E que também pode finalizar com uma vogal ou com consoante. Também pode haver sílaba formada somente com uma vogal ou ditongo. Tá? Esse ditongo que eu quero frisar aqui, tá? Uma sílaba pode começar com consoante, mais vogal, claro, né? Com vogal sozinha, sem consoante, ou pode começar com ditongo sem uma consoante, tá bom? Isso deve ser levado em consideração. Uma sílaba pode fazer isso, beleza? Aqui nós temos aqui, na língua grega, uma sílaba pode ser, agora a classificação da prosódia, longa ou breve. Sílaba longa, aqui ele fala de forma mais básica, tá, gente? Sílaba longa é aquela que contém uma vogal longa ou um ditongo. Vocês sabem qual é a vogal longa? Vogal longa pode ser o eta ou o ômega. Ele contém uma vogal longa. O alfa, o iota e o y também pode ser vogais longas, como também pode ser vogais breves. Mas aqui ele trabalha o seguinte, ó. Sílaba longa é aquela que contém uma vogal longa ou ditongo. Aí ele marca aqui, ó, tro. Nós temos uma vogal longa, porque o ômega está aqui, por natureza, então uma sílaba longa que está aqui. Dulos também, sílaba longa, porque nós temos o ditongo. Sílaba breve é aquela que contém uma vogal breve. Ó, logos, são sílaba breve. Todavia, essas aqui são regras simples, mas o manual de língua grega de Valdir Carvalho Luz, ele trabalha o seguinte, tipo. No tocante à natureza ou qualidade, 4 tipos A de sílabas. Ele trabalha em 4 tipos de sílabas. Ele vai explicar algumas questões aqui que são importantes para nós no nosso curso. Ele classifica, primeiro, sílaba breve. Sílaba cuja vogal é breve, não seguida de dupla ou 2 consoantes ou mais. Por exemplo, ele fala, não pode seguir de dupla. Dupla pode ser o seta, pode ser o psi, pode ser o psi. Isso aqui são consoantes duplas. Tá? Ou 2 consoantes ou mais. Tá aqui, ó. Então, sílaba cuja vogal é breve, não seguida, não tem que seguir de dupla, que são essas aqui, né? Ou 2 consoantes ou mais. Ele vai dividir outra coisa também, ó. Comuns sílabas, vogal de vogal breve, seguida de muda, mais líquida ou nasal. Então ele fala muda. A muda qual é, gente? Que você aprendeu em aulas anteriores. A muda é o pi, o capa e o tal. Pi é uma labial muda, capa é uma gutural muda e tal é uma dental muda, ok? Mais líquida ou nasal. As líquidas que ele se refere são o lambda,
e o ro. E as nasais que ele se refere é o mu e o nu. Perfeitamente. Tá? Dentro desse pressuposto. Pi, o cap e o tal. Lambda e o ro. Mu e o ni. Então, essas são as questões que devem ser levadas em consideração. Sílaba de vogal breve seguida, uma sílaba comum, tem que ser vogal breve, seguida de muda, o pi, o cap ou tal, mais líquida ou nasal. Aí vai terceiro grupo. Longa por posição. Sílabas em que a vogal é breve, é acompanhada por dupla. Dupla são essas aqui, ó. Ou duas consoantes. Na verdade, a regra de número 3 é o contrário da regra de número 1. A regra de número 1 é o contrário da regra de número 3, tá bom? Sílaba em que a vogal breve é acompanhada por dupla, que são essas aqui, ou duas consoantes. Que não seja muda mais líquida ou nasal, ou seja, que não seja nenhuma dessas aqui, ó. Muda mais líquida ou nasal, tá? Essas são as regras. E a quarta é longa por natureza, mais simples essa aqui, né? Sílaba que encerra a vogal naturalmente longa ou um ditongo. E as longas, como já falei, é o eta e o ômega. Ou um dos 8 ditongos que você aprendeu. Beleza? E aqui ele vai dar um exemplo aqui, ó. O exemplo dele aqui é massa. Anthropos. Ok? Já colocou até dois acentos aqui, mas esse acento aqui deve ser algum tipo de erro, tá? Isso aqui eu vou apagar esse acento aqui. Anthropos. Beleza. Temos quantas sílabas aqui? 3 sílabas. 1, 2, 3. E ele vai dizer o seguinte, que a primeira sílaba, alfa, a primeira sílaba an, é longa por posição. Ó, ela é longa por posição. Vogal breve, alfa, seguida de 3 consoantes. O que a regra diz? Vogal breve, seguida de dupla, é o tseta, o psi e o xi, ou seguida de duas consoantes ou mais, indica ali que nós temos uma sílaba longa. Beleza? Por isso que a primeira sílaba é o L, longa. A segunda sílaba vai trabalhar é longa por natureza, porque temos um ômega, longa por natureza. Vou botar L, N, tá? E aqui LP, que é longa por posição, perfeitamente. E a outra é sílaba, a última que ele vai falar aqui, é sílaba breve, porque contém uma vogal breve seguida de consoante simples. Ok? Então aqui é uma sílaba breve. Ok? Porque tem uma consoante simples. E aqui ele vai ilustrar outro exemplo aqui. Ó. Tecnon. Ó, a primeira sílaba é comum. Comum. Por quê? Porque ela é seguida. Ela é seguida aqui, ó, vogal breve acompanhada de muda, aqui, ó, muda mais líquida. Então, uma sílaba comum, tá bom? Nesse sentido. A segunda sílaba é breve, porque é seguida de consoantes simples. Então, a primeira é comum, porque ela é acompanhada de capa e ni, e a segunda, ela é breve, tá? Seguida de consoantes simples. Agora, nós temos aqui, ó, na palavra skolops, a primeira sílaba aqui, esco, tá? Ela é breve. Ó, vogal breve acompanhada de consoante simples lambda. Ok? Somente essa consoante aqui. Agora, a segunda sílaba, lops, é longa por posição. Vogal breve seguida de dupla. Então, uma vogal breve seguida de dupla, nós temos aqui uma longa. Tá? Nesse sentido. Então, ele vai falar aqui, a quarta sílaba aqui, erkomen. Erkomen, ele vai dizer que a primeira sílaba é breve. Nesse sentido, erkomen. Ó, em erkomen as 3 sílabas são breves. Ó. 3 sílabas são breves. Vogal breve seguida de consoante simples. Eirene, 3 sílabas são longas. Aqui, ó. Ditongo, vogal longa, prefazendo sílabas longas. Todas as 3 sílabas são longas.
Então, voltando aqui para noções de grego bíblico, de Lourenço Rega, ele só nota de forma simples, mas o manual de Valdir Carvalho Luz, ele lista para nós 4 tipos de sílabas, ou pelo menos, né? Estamos trabalhando no tocante à natureza ou qualidade da sílaba. Temos 4 tipos de sílabas, ok? Bem simples aqui, né? Vamos a mais aqui embaixo. Acentos. Esses acentos aqui, gente, com o tempo vocês vão pegando a maneira de como trabalhar com ele. Tá? A maioria das palavras gregas levam acento. O acento no grego tem uma única finalidade. Qual é a finalidade, gente? Indicar a sílaba tônica da palavra. Esta sílaba se destaca das demais por ser proferida, ó, com maior força. Isto é, quando vocês veem ver um acento desse aqui, ó, eu vou circular ele. Esse acento agudo, esse acento grave, ou esse acento circunflexo, que é um desses 3 aqui, pode ser grafado em cima da vogal de tongo, indica sílaba tônica. E na sílaba tônica deve ser proferida com mais força entre as demais para destacar um pouquinho, tá, gente? Tudo bem? Isso é muito importante aqui. Aí ele fala assim, o acento se coloca em cima da vogal da sílaba tônica da palavra. E no caso de cair no ditongo é sempre na segunda vogal do ditongo, tá? Vamos, exemplo aqui, ó, lambanei, sílaba tônica tá aqui, ó, ba, lambanei, lambanei, e não lambanei, e nem lambanei, e sim lambanei, prosódia aqui, ó, perfeitamente, ok? Se eu tenho aqui, ó, ton, perfeitamente, ton, monossílabo. Dulon, dulon. Observe que aqui o acento circunflexo ou properispômeno foi colocado sempre na segunda vogal, porque aqui nós temos um ditongo, tá, gente? Então, acento é na segunda vogal. Não esqueça disso quando se faz um ditongo, tá? Nesse sentido, beleza? Ditongo próprio. Então, a sílaba tônica está aqui no dulon. A cool, a sílaba tônica está aqui, ó. Observe que acento agudo na segunda vogal e não na primeira. A cool. Tes, fonés, sílaba tônica aqui. Bem simples essas regras, né? Vamos aqui, ó. Quando 3 maiúsculas, ó, quando letras, 3 não, eu tô até enxergando 3, não sei porquê, mas vamos lá. Quando letras maiúsculas são acentuadas, a aspiração que será explicada mais adiante e o acento são colocados antes da letra e não em cima delas. Por exemplo, Jesus. Observe que isso aqui é uma aspiração, bem aqui, ó. Essa aspiração é côncava dessa forma, tá? Essa aspiração é chamada aspiração não áspera. Aspiração uma aspiração não rude, melhor dizendo, porque nós temos aspiração forte. Isso aqui é aspiração leve, né? Na verdade, aqui indica ausência de aspiração. Esse sinalzinho aqui indica ausência de aspiração, tá bom? Nesse sentido que ele vai falar mais adiante, dentro desse pressuposto. Aspiração forte vai contrariar com ela para lá, ó. Aspiração não forte ou ausência de aspiração é assim, que é chamado espírito fraco, nesse sentido, tá bom? Aí tem na palavra Jesus. Jesus, a aspiração, quando você tem uma palavra maiúscula, é ao lado dela, tá? Ao lado dela. Essa palavra, esse nome Jesus, começa com o iota maiúsculo. Então se coloca ao lado aqui, como tá aqui, não em cima dela. Éfesos. Éfesos. Quando Éfesos tem aspiração e acentuação, é também ao lado e grafa dessa forma, tá bem? Porque o epsilon é maiúsculo, tá, gente? Agora observe o seguinte, o ditongo aqui, no ditongo, a aspiração é sempre na segunda vogal, seja a primeira maiúscula ou minúscula, é sempre na segunda vogal, beleza? Eurene também, Eunique, na verdade, Eunique, Urias, Eunique, agora vendo, Rewa, aqui ó, Rewa, Eva, aqui quer dizer Eva, né, mas é Rewa,
Observe que a aspiração forte, que é essa aqui, junto com a acentuação, que é esse aqui, ficam sempre na segunda vogal. Entendeu? Na segunda vogal. Tá? Mesmo que a primeira seja maiúscula. Por quê? Porque aqui eu tenho um ditongo. É um ditongo. Quando não tem ditongo, é que nem Jesus e Éfesos. Mas tendo ditongo é assim. Agora, quando não tem ditongo, deve ser assim, ó. Aspiração ao lado. E depois do iota maiúsculo, eu tenho um alfa que é acentuado. Então aqui, como não é ditongo, a aspiração vem antes do iota e a acentuação no alfa. Exatamente, perfeitamente, de acordo com a prosódia da língua. Tá? Aí ele fala aqui que as únicas palavras que não recebem acento são as proclíticas e enclíticas, que a gente vai aprender depois, tá bom? Que já é agora. Proclíticas e enclíticas. Proclíticas são as palavras monossilábicas. Monossilábicas, que não têm acento próprio e são pronunciadas junto, ó. São pronunciadas junto com a palavra que segue. Porque são parte dela, tá? É considerado como parte dela. Como aqui, ó. Logos, logos, a palavra logos, uma palavra, ro é um artigo. Mas na hora de pronunciar, como ro é um proclítico, ele fica antes da palavra, mas se liga a logos, ó. A gente lê bem assim, rologos, e não rologos, com essa pausa gigantesca. A gente lê ecteu e não ecteu, com essa pausa gigantesca também. Bom, então, por quê? Porque são proclíticas. E observe que o Ró não tem acento. E o EC também não tem acento. Tá? Então, se une a palavra acentuada, perfeitamente. A este grupo pertence 10 palavras gregas, que nunca levam acento, ou que não levam acento, na verdade. Né? Quais são elas? 4 formas. Primeiro, 4 artigos. Ró, rói, ré, rai. São os 4 acentos. 2. Advérbio de negação u, ou a sua forma uk, ou ur, uk ou ur. Vou pronunciar assim, tá bom? Não leva também acento. Observe, no entanto, agora vai falar uma observação que aparece mesmo. Observe, no entanto, a negação u. Observe que mesmo essa negação aqui, ó, ela vai ter acento em algumas exceções, né, inusitadas. Você pode encontrar isso em 2 Coríntios 1,17, onde o não lá está isolado. Tá? O não lá está isolado. Na verdade, você dá para encontrar ele em diversas outras palavras. Ok? Nesse sentido. E muitas vezes, no final de uma frase, ele leva-se acento aqui. Tá bom? Então, são exceções à regra onde um proclítico leva acento. Tá? Existe sim os proclíticos levando acento, mas com algumas exceções, principalmente quando o proclítico é seguido de um enclítico. 3 preposições, en, eis e que também não tem acento, tá? A não ser se for casos específicos. 2 conjunções, ros e ei também não tem acento. Tá? Então, basicamente, essas são as 10 palavrinhas gregas que não levam acento, chamado de proclíticos. O outro que nós temos aqui agora é enclítico. Se proclítico é a palavra que está anterior, o enclítico é a palavra que está posterior. Tá? E elas não levam acento também, normalmente perdem seu acento. Quando nós temos, por exemplo, aqui, ó, exemplo, agapasme, observe que o me aqui é acentuado. Tá? Mas por que ele perdeu o seu acento? Porque eu tenho uma palavra que é acentuado ou tem um perispômeno na última sílaba. Se eu tenho uma sílaba tônica aqui na última sílaba, o epsilon aqui do me perde o seu acento porque o me é uma enclítica. Se une a agapaz. Fica assim, agapasme, ok? Agapasme, a sílaba tônica continua aqui. Tá? Porque mesmo juntando essas duas palavras, o acento agudo ainda fica na segunda ou na penúltima sílaba, juntando essas duas, tá bom, gente? Não vamos entender mal.
Depois nós temos assim, hotheos estin agathos. Hotheos estin agathos. Observe que o estin, ele tinha um acento bem aqui. Ele caiu. Observe também que isso aqui, ó, é uma enclítica monossilábica. Já essas duas aqui, essa outra aqui, é uma enclítica dissilábica. Ela possui duas sílabas. Es e o tin. Tá bom? Estin. Então, se eu tenho aqui também a palavra que está anteriormente é acentuada na última sílaba, ou tem um perispômeno, o acento da enclítica monossilábica ou dissilábica, ela cai, perde o seu acento. E se pronuncia junto. E o Ró também é proclítico, se pronuncia junto. Fica bem assim, Rotheosistin, com uma única palavra pronunciada. Rotheosistin. Rotheosistin. Ok? Agathos. A este grupo pertence a maioria do verbo eimi, tá? Com exceção da segunda pessoa do singular, não é enclítica. O verbo femi também na segunda pessoa também não é enclítica. Beleza? As formas do pronome pessoal, no caso, somente no caso genitivo, dativo e acusativo, tá bom? Nominativo não. As formas do pronome pessoal é go, mu, moi, me. E na segunda pessoa, isso aqui é a primeira pessoa. Da segunda pessoa também, no caso genitivo. Dativo não, aqui é genitivo. Genitivo, dativo e acusativo. Da mesma forma, outra aqui, ó. Genitivo, dativo e acusativo. Su, soi, se. Tá? De segunda pessoa. E o pronome indefinido, tis. Alguém, ti, alguma coisa. Também perde o seu acento. Pronome indefinido. Não vou confundir pronome definido com interrogativo, e o acento do interrogativo não se torna grave e também não se perde. Pode acontecer que a enclítica transfira o seu acento para a palavra que precede, fazendo com que esta venha a ter dois acentos, tá? O acento natural, tá aqui, e o acento por união da enclítica está bem aqui. Então são dois acentos, ok? A enclítica dissilábica lançou o seu acento para trás. Observe que esse acento saiu daqui e veio para cá, porque agora está funcionando como uma única palavra, tá? Porque se não lança o seu acento para cá, o acento aqui não teria força diante da prosódia, porque o acento agudo só pode permanecer até 3 sílabas, e unindo estin, ficaria 1, 2, 3, 4 na quinta sílaba. Então, se lança o seu acento para cá, fazendo uma unidade tônica, ficando perfeitamente por causa da enclítica estin, o acento aqui não saindo da terceira sílaba. Ó, primeira, segunda e o acento ainda na terceira. Então, perfeitamente fazendo a sua unidade. Também já fica somamo. O acento daqui também pulou para cá, ó. Pulou para cá. Tá? E unindo essa aqui, se unisse essas duas sílabas e o acento não tivesse aqui, observe que o próprio perispômeno, o acento circunflexo, ficaria na terceira sílaba. E diante da prosódia não pode acontecer. Ficando em 3 sílabas. Ó. 1, 2, 3. O que ocorre para resolver isso? A enclítica lança o seu acento para a última sílaba. Aí sim, ó, o acento agudo pode permanecer tanto na última, penúltima, quanto na antepenúltima. Mas aqui fica na última perfeitamente. Somamo. Entendeu? Essas são as regras que existem dentro da prosódia da língua. Outra questão, 3.3. Dicas gerais de acentuação. Para compreender mais facilmente a regra de acentuação, imagine. Um acento agudo tem um poder para exercer influência sobre 3 sílabas, no máximo. Aquela em que o acento aparece, mais 2. O acento circunflexo tem o poder de exercer influência sobre 2 sílabas. Aquele aparece e mais uma, tá? E aqui ele vai dar uma ilustração. Somente acento agudo. Observe. Aqui o acento agudo é bem aqui, tá, gente? É porque essa gramática ela é bem antiga e ela tem algumas questões que precisam ser corrigidas. Rodós. Olha o acento aqui, ó. Na última sílaba. Na última sílaba. Na última sílaba. O acento agudo pode permanecer. Na outra palavra, HP, ó, hará, pisré e rodós, na última sílaba. HP, cardia, cosmo, na penúltima sílaba, ó. Penúltima
penúltima, que aqui não é ditongo, penúltima, ok? Então, última, penúltima, e a outra, diáconos, melhor dizendo, diáconos, mysterium, Kyrios, na antepenúltima sílaba. Nós temos 3 sílabas aqui, ó. 1, 2, e permanece aqui, antepenúltima. 1, 2, acento na antepenúltima. 1, 2, acento na antepenúltima. Mas nunca passando da antepenúltima, isso o acento agudo ele pode exercer influência nessas 3 sílabas. Agora, quando passamos para o acento nesse sentido, o que eu coloco aqui? O acento agudo só pode cair na antepenúltima sílaba, aí vem a regra, claro, né? Acerca do acento agudo ainda. Preste atenção, gente. O acento agudo só pode cair na antepenúltima sílaba quando a última sílaba for breve. E é lógico, tá, gente? O acento agudo só permanece aqui porque a minha última sílaba é breve. Qualquer coisa vai olhar lá a hora que nós falamos sobre vogais longas ou breve. A vogal breve aqui, a última sílaba é breve, então o acento agudo pode permanecer aqui. Ok? Mas se a última sílaba fosse longa, no caso aqui, ó, presta atenção. Antropos, perfeitamente. Agora, quando eu mudo quando eu flexiono para o genitivo, o acento que estava aqui não pode permanecer mais. Ele é puxado para a sílaba que a sucede. Tro. Porque a minha última é longa, porque tem um ditongo. Tá? Fica antropo e não antropo. Tá? E não antropos. Sim, olha só a sílaba aqui. Antropos. Sílaba tônica aqui. Sílaba tônica, mudou agora, ficou aqui, porque minha última é longa. Antropo. 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 E essa outra aqui também não avança daqui, ó. Por quê? Porque minha última sílaba é longa. Tem uma vogal longa por natureza. Agape. Ok? Agape. Aí nós temos aqui, ó. Quando uma palavra que possui acento agudo na última sílaba for seguida de outra palavra e não de um sinal de pontuação, o acento agudo será substituído por um acento grave. Preste atenção nisso aqui também. Ó, hieron tem acento agudo aqui, ó. Kalon tem acento agudo aqui, tá? Estão separadas. Agora, quando eu ajunto na frase, aqui uma frase. Hieron, kalon, observe que o acento agudo que estava aqui se torna grave automaticamente, tá? Porque aqui eu não tenho uma pontuação. Tá livre, eu não tenho nenhuma pontuação, então o acento agudo que estava aqui, diante de uma palavra que também é acentuada, se torna grave. 2. Acento grave. Vamos ampliar essas questões. O acento grave só pode aparecer na última sílaba de uma palavra, correto? O acento grave só pode aparecer na última sílaba de uma palavra. Ele substitui o acento agudo na última sílaba quando esta é seguida de outra palavra. Tal mudança não se produz quando lhe segue um sinal de pontuação. Vejamos aqui, ó. Hologos en proston theon cai. Beleza. O acento de log, perdão, aqui não tem na última sílaba, beleza. Pros. O acento era agudo, era assim, ó. Se tornou grave por quê? Porque a outra palavra é acentuada e nós não temos nenhum sinal de pontuação aqui. O tom, porque o tom se tornou grave, era agudo também, porque a outra palavra theon é acentuada, então ficou assim. Agora, theon ficou agudo, não se tornou grave porque aqui eu tenho um sinal de pontuação, tem uma vírgula aqui, entendeu? Então, essa é a forma, quando tem uma vírgula ou sinal de pontuação, tudo mais, o acento não fica grave. Agora, quando não tem um acento na última sílaba, fica grave, tá bom? Beleza? Aqui ficou agudo, permaneceu agudo. Acento circunflexo. Aí vem, ó. O acento circunflexo só pode ser utilizado na sílaba longa, tá, gente? Sílaba longa, o acento circunflexo pode aparecer, tá? Só em sílaba longa. Observe. Pós, acento circunflexo. Chamamos isso aqui de perispômino. Quando eu tenho aqui oikodomó, novamente, perispômino, tá? Eu tenho aqui en, também perispômino. Eu tenho agora dulos, pneuma e soma. Dulos, pró perispômino, um acento aqui é na segunda sílaba.
Pneuma, o acento aqui é na segunda sílaba. Soma, o acento aqui é na segunda sílaba, ou na penúltima sílaba. Tá? Penúltima sílaba e penúltima sílaba. Beleza? O acento agudo não ultrapassa 2 sílabas. Só pode cair na penúltima sílaba quando a última for breve. O acento agudo, tá? O acento circunflexo, melhor dizendo. Esse acento aqui, ó. Circunflexo. Agora, quando o acento circunflexo aqui está diante de uma sílaba longa, o final, ou seja, a última é longa, ficando assim, ó. Dulo. O acento circunflexo se torna um acento agudo aqui, ó. Dulo, pela prosódia da língua, tá bom? Observações gerais. Nos verbos, o acento geralmente se coloca o mais distante da sílaba final da palavra quando for possível. Por isso é chamado acento recessivo ou regressivo também, tá? Recessivo ou regressivo. Nos substantivos, sempre que for possível, o acento segue o caso nominativo, como vamos ver nas aulas subsequentes. Depois, aspiração, gente. Na língua grega, as palavras que começam com vogal ou ditongo levam um sinal chamado de aspiração. Este sinal se coloca sobre a vogal inicial, ou caso a palavra começar com ditongo, sobre a segunda vogal, como nós já estamos trabalhando. Tá bom? Por exemplo, a aspiração branda. A aspiração branda ou suave é assim, ó. Ok? Aspiração branda. Pode ser colocado aqui, ó. A aspiração branda não afeta a pronúncia, tá bom? Quando a palavra agape, ó, agape, a aspiração branda em cima do alfa tá aqui, ó. Não afeta a pronúncia. Quer dizer amor. Pronuncia agape. Agora, novamente o ditongo aqui, ó, colocado a aspiração branda na segunda letra do ditongo. Uranós, céu, pronuncia Uranós. Agora, a aspiração áspera ou aspiração forte, que é isso aqui que nós também vimos, ela pronuncia como se fosse um R bem fraquinho na garganta, como na palavra house, ok? Aqui, por exemplo, ó, começa com uma aspiração grave, ou forte, melhor dizendo, áspera ou forte, isso que eu quero lembrar. Rodós, se lê rodós, quer dizer caminho. Reurisco, eu acho, pronuncia reurisco. E o H aqui tem um som de R fraquinho, tá, gente? Assim como é em rodós, o H tem um som de R, e em reurisco, o H tem um som de R. Outra regra, quando o Y ou o Rho estão no início de uma palavra, sempre leva a aspiração áspera. Ó, ripomoné, aspiração em cima do I. Sempre quando começar uma sílaba, sempre deve ser levado em consideração isso. Rema, novamente, aspiração áspera. Quando uma palavra leva aspiração e acento mesmo vogal, a maneira de colocá-la se ilustra no seguinte exemplo. Ó. Eco, no E, recebe acentuação e aspiração, é breve. Ren, aspiração forte ou rude, mais situação. Eipon, aspiração fraca, né? E o próprio espômino, que é o acento circunflexo. Tá? Rana, como a palavra começa com maiúscula, então coloca antes dela, tá? Aspiração e acentuação. Trema, indica duas vogais juntas, não formam ditongo, tá? O trema, por exemplo, esqui, não forma ditongo, se separa. O Y e iota se separa. Proi, o on, o ômega e o iota também não faz ditongo, então se separa. Tem na pronúncia. Proi. Isaías, o alfa e iota também não formam ditongo. Então, Isaías, tá? E o trema, que é esses dois pontinhos aqui, dois pinguinhos aqui, indica que aqui não tem um ditongo, tá? Apóstrofo é esse sinalzinho aqui, tá bom? Ele indica a elisão ou a supressão de uma letra no final de uma palavra. Por exemplo, eu tenho um dia, uma preposição.
Quando o de A é seguido de um ditongo ou de uma vogal, com aspiração branda, essa aspiração aqui é branda, o alfa cai, tá? Ficando assim, ó, o di, aí coloca o apóstrofo, tá aqui em cima, tá bom? Di mais alto. Novamente, apó, aqui, ó. Mas era o quê? O apó cai. E eu coloco o apóstrofo, tá? Indicando que houve uma supressão, uma elisão aqui, tá? Agora, crase e corones. Crase e corones. Quando uma palavra se une com a que segue, mediante a supressão, fusão ou contração da vogal, temos crase. No grego tem crase também, tá? Essa união se indica como um sinal parecido com a aspiração branda ou corones. Tá bem que ela aqui, ó. Ok? Colocado aqui. Quando eu tenho kai mais ean, essas conjunções vão se contrair, ficando can. E observe que o primeiro sinal que está aqui é uma crase, indica fusão dessas conjunções aqui. Quando eu tenho a conjunção kai mais um pronome demonstrativo ekeinos, ficando kakeinos, esse sinalzinho que está aqui em cima indica a crase, que aqui houve uma fusão. Quando tem um artigo no neutro to e o substantivo no neutro também onoma, ficando tu onoma, houve uma contração, esse primeiro sinal aqui indica contração, tá? Indica uma crase. Sinais de pontuação é muito simples em grego. Por exemplo, na língua grega, os sinais de pontuação são 4. Por exemplo, ponto final está aqui, tá? Equivale ao nosso ponto final no português. Vírgula equivale exatamente à nossa vírgula em português. Um ponto alto aqui equivale ao seguinte. Agora, um ponto alto na palavra equivale 2 pontos em português, ponto e vírgula ou um ponto de exclamação, tá? Agora, no grego, quando tem um ponto e vírgula, nós temos uma interrogação, tá? E a ilustração está aqui, ó. Beleza? Deve se decorar também para você fazer a leitura correta, principalmente quando tiver ponto e vírgula no grego. E aqui a leitura sugerida. Vocês devem fazer uma leitura em voz alta. Leia em voz alta os seguintes textos, repita o exercício até alcançar a fluidez razoável da leitura. E aqui vocês vão começar a ler agora. Panta ischio ento endinamutime. E assim sucessivamente. Aqui eu vou deixar com vocês, tá bom? Aula show de bola para que vocês possam ter. Essas são as preliminares, tá? Para você poder pegar verbos, substantivos, pronomes. Esses são preliminares para que você possa entender, perceber e a questão do acento, da aspiração fraca ou forte. Vocês vão aprender no decorrer do tempo, mas sempre olhando as leituras, sempre lendo novamente a gramática, fazendo as devidas as considerações e também respondendo os exercícios da gramática, ok? Fique na paz, até o próximo vídeo, querendo Deus.